trabalhando em laboratório para fazer isso, entendeu? E aí, atualmente, cara... Ainda eles fazendo isso sem saber onde usar. Primeiro, estudando propriedade, estudando Isso. ligas ou combinações. Estudando propriedade, né? Onde que elas poderiam ter e tal. Eles começaram a descobrir. A China tem muita terra rara. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí a tabelinha das Ela reservas, começa né? a descobrir essas reservas quando? Há muito tempo? Ou Há muito recente? tempo, há muito tempo. Ah, Há muito tempo ela começa a descobrir as reservas de terras raras, começa a testar, começa a estudar. Então, até 1950 ali, até um pouquinho mais, até 1960, quem dominou muito terras raras no mundo, a aplicação e tudo, foi os Estados Unidos. Depois entra a China. E aí a China, cara, ela vem arrasadora nisso aí, e ela domina, e até hoje ela domina as terras raras. A China ela tem dois dados muito interessantes, cara. Boa parte das terras raras está na China e praticamente 90% da produção das terras raras é chinesa. Isso que eu quero entender, porque quando eu falei com os pré-candidatos aqui, uma coisa é você ter, outra coisa é saber fazer alguma coisa com elas. Então vamos lá. China tem 44 milhões do quê? Reservas. Quando fala de toneladas, Isso. é o que é sabido. Pode Isso ter aí- mais? Isso aí é reserva. Mas pode ter mais? Pode ter mais. Pode ter mais. O que acontece com as reservas é o seguinte: alguém que estiver ouvindo, assistindo a gente, pode falar assim: ah, mas o Vietnã tem mais que o Brasil. Não tem mais, tá? O Vietnã ele tinha 23 milhões de toneladas de reserva. O que acontece é o seguinte: de tempos em tempos, o pessoal vai nos países e reavalia aquelas reservas. Mas como caiu para 3,5 Caiu milhões? para 3,5, porque boa parte do que tem lá não é considerado terras raras. Ah, foi errada a Foi avaliação. errado. Foi errada a avaliação. Então ele caiu para 3,5 milhões de toneladas. Mesmo assim, é muita terra rara. Olha os Estados Unidos comparado, olha o Cadê os Estados Vietnã. Unidos? Nossa. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 1,9 milhão de E olha o tamanho do toneladas. território dos Estados Unidos e do Vietnã. Né? Exatamente. Então é China com 44 milhões, Brasil com 23 milhões, ó, Brasil com 21, 22, né? E pode aumentar, né? Pode aumentar, mas pode diminuir também. Tá. Então isso aí é avaliado, mas o Brasil sempre manteve essa faixa aí. Agora, olha que interessante, cara, a diferença. O Brasil já é, vamos arredondando, metade da China. Agora, olha a diferença do Brasil para a Índia, cara. Cara, Então, assim, o Brasil é muita terra rara, cara. É muita terra rara, é muita, entendeu? E se você pegar a China e considerar que a China é algo isolado do mundo, porque eles têm lá a vida deles e tudo mais, a China, você teve lá, né? Tive, Você- é quase autossuficiente, né? É o As coisas suficiente. são- Ela pode se isolar do mundo que ela vive perfeitamente. O país mais importante hoje para terras raras é o Brasil, entendeu? É. Então, assim, é uma disparidade gigantesca. Agora, você falou muito bem, é isso. Ter a terra rara não quer dizer nada. E aí a gente pode fazer um paralelo com o petróleo. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta. 303 bilhões de barris. É. A Arábia tem pouco, perto da Venezuela, a Arábia não é nada. entanto, No entanto, qual que é a produção de petróleo na Venezuela? é baixa, né? É baixa, mais ou menos a do Brasil. Que doido. Não adianta você ter a parada, né? T tá lá, né, cara? Tá enterrado lá, né? Agora o problema é tirar dali, né? E esse sempre foi nosso problema, né? De a gente ter muito minério, ter muita coisa e mandar esse minério puro pra fora, né? O minério bruto e alguém fazer essa... Como chama? Fazer o refino, manufaturar. Exatamente. E a aí gente traz compra o quê? Compra de volta. Compra o aço de volta, né? É a mesma coisa. Manda o grão do café e compra a cápsula. Exatamente. É uma coisa ridícula, né? Grão a preço de nada e depois Produz soja pra caramba ali, manda a soja pra lá e depois compra o negócio. Cara, é uns negócios. Não dá pra entender, né, cara? Não dá então. Mas aí você tá conversando com os caras aí, Tô. tenta ver se eles conseguem te explicar isso. O Caiado é o mais... Que eu percebi é o que mais manja dessa parada, né? Ele mais manja e teria que manjar mesmo, né? É. Porque ele tá em Goiás, né? Goiás, pra quem não sabe, é um dos estados que tem mais terras raras. Aliás, em Goiás agora teve aí na mídia, na parte de eu perguntei terras pra ele, raras, né, por conta da empresa americana que veio aí 2,8 bi para comprar a Serra Verde, né? É. Serra Verde é uma das maiores mineradoras de terras raras. O problema é que tudo isso aí tá meio embargado ainda, parece, lá pelo STF e tal, entendeu? Mas ele era para manjar disso mesmo, ele tem que manjar, porque tá lá na terra dele isso aí. Outro que tem que manjar muito é o Zema. Porque Minas Gerais, cara, é o lugar das terras raras, talvez no mundo. Que é Poços de Caldas, Andradas, as cidadezinhas aqui no sul de Minas. Tá? Tem uma explicação? Tem uma explicação geológica para isso, que é as terras raras normalmente acontecem em rochas vulcânicas, tá?
Então, por isso que aqui tem muita terra rara no sul de Minas, porque, para quem não sabe, né? O que tem embaixo de Poços de Caldas, por que tem água tal, né? Água termal, aquela parada toda. É vulcão? O que É um vulcão. Tem um vulcão extinto embaixo de Poços de Caldas. E aí tem muito urânio, e aí tem muitas terras raras. Aí alguém pode falar assim, cara, mas você está falando do urânio, mas o urânio não é terra rara. Realmente o urânio não é. Só que olha que interessante. As terras raras, elas acontecem normalmente quando você acha uma reserva, você acha todas elas juntas. Certo. Tá? E o urânio, ele sempre está associado com isso. Então, assim, embora o urânio não seja terra rara, Ele é um indicador. ele é um indicador. Se ele tem urânio, vamos procurar mais. Vamos procurar mais, que deve ter as outras. Então, Posso- ele está associado. Posso pedir uma aula mais básica Vai lá. de formação geológica? Como que é essa formação da Terra? Como que esses metais, como tudo vai ficando em camadas? Como a gente... Eu não sei como você poderia explicar isso pra gente. Como que é a formação da Terra? Por que tem uma camada aqui? Por que o petróleo tá mais para baixo? Ou às vezes tá mais para cima? O minério tá aqui, tá ali? A gente acha aqui no Brasil e não no Paraguai? Por que acontece essas coisas? Cara, então vamos lá. Né? Primeiro tem Primeiro, né? Antes de mais nada, tá, galera? A Terra tem 5 bilhões de anos de idade. Bilhões. Bilhões, 5 bi. Ela de idade. começa como? Cara, Sem atmosfera? Ela começa sem nada, né? Ela começou como uma rocha? Ela começou rocha derretida. Rocha derretida. Vamos lá. Existia um movimento de um monte de pedaço de coisa se batendo. Isso. Isso foi se batendo e criou meio que uma Isso foi se batendo. uma seleção natural. Elas vão se batendo, as que vão ficando. Elas vão se batendo e se grudando. Ah, e se grudando. Se grudando. Meio no calor, pelo calor. Pelo calor. Vai grudando. Aí vai grudando, vira o que E a umas gente vai chama... afastando também. Umas vão sendo mandadas embora. Isso aí. Aí vira o que a gente chama de um planetesimal primeiro, que é um planeta pequenininho. Tá. Aí isso aí continua crescendo, agregando mais coisa. E no momento que forma a Terra, ela é uma bolona de rocha derretida. Com centro líquido. O centro, o que está lá no centro, aí o que acontece é o seguinte. Por que ele é daquele jeito? Os elementos... Vê se tem aquelas partes... Como chama? Tem, estrutura da Terra. Estrutura da Terra. É. O que acontece é o seguinte. Estão todos os elementos químicos misturados ali. Certo. O tempo vai passando, os elementos que são mais pesados, eles vão descendo. Decantando. Isso. Exato, mesma coisa, isso aí mesmo, É? decantando mesmo. Pô. E acumulando no centro. Por isso que o centro da Terra é formado de ferro e níquel, São as que são os coisas mais elementos pesadas? mais pesados. Entendeu? O ferro é o elemento mais pesado que a gente tem. Entendeu? E o lance do magma, o que é? O magma é rocha derretida. Só isso? Isso. Tá. Então o que acontece? A partir do momento que esse planeta que era todo rocha derretida, ele começa a esfriar, vai passando o tempo, ele vai esfriando. À medida que ele vai esfriando, esses elementos mais pesados vão decantando, igual você falou, vão se Certo. acumulando lá no centro, no que a gente chama de núcleo interno, e acontece... Mas você pega umas imagens de criança também, né? mas essa aí tá legal. Essa aí tá legal, tá bem de criança mesmo. É, bem livro infantil, Isso vamos aí. lá. Tá. Aí o que acontece? Você tá vendo que a Terra tá toda divididinha. É. Isso aí, na geologia, a gente chama de diferenciação. A partir do momento que o planeta começa a esfriar, ele começa a se diferenciar. Por quê? Porque você tem acumulação de elementos diferentes em cada Camada. ou em cada profundidade, por enquanto. Não é camada ainda. Ah, não? Não, no começo não, né? Tá- No começo tá é meio- profundidade. Tá. Aí, quando começa a esfriar mais, aí vai dividindo em camadas. Aí, beleza. Entendeu? Uniforme? Mais ou menos uniforme? Não, no não é, mundo inteiro? é que não é uniforme, né? Que esse desenho tá mostra bem- como se fosse, não mas é, a né? Terra não é. A Terra é totalmente heterogênea, tá? Tá. É muito heterogênea. E é graças a essa heterogeneidade que acontece todas essas... Aparecer aqui ou ali uma coisa. Exatamente. Aí, petróleo. Como que se forma o petróleo? Há milhões e milhões de anos atrás, pequenos organismos, pequenas plantinhas que tinham no oceano, que a gente chama de plâncton, fitoplâncton e tudo mais, aquilo lá vai morrendo e vai ficando acumulando embaixo do fundo do mar, entendeu? E vai acumulando. Vão passando os milhões de anos, a Terra é um planeta vivo. Então você tem, no meio do Oceano Atlântico, você está formando crosta terrestre. E nas bordas de placas você tem crosta terrestre sendo destruída. Tá. Por conta disso, vão passando os milhões e milhões de anos, aquela camadinha de material orgânico que tinha morrido e está no fundo do mar, vai ficando para baixo, vem uma camada em cima, depois Certo. vem outra. Chega a um determinado ponto bem específico que aquilo ali começa a ser cozido. Porque ele vai entrando para baixo da terra e vai esquentando. É como se estivesse colocando num forno. Tá. Se você cozinhar
o tempo certo, você tem o petróleo. Se você cozinhar um pouquinho mais, você tem o gás. Cara. Entendeu? Sei. É isso que acontece. Então o petróleo se forma desse jeito. Outros tipos de minerais, por exemplo, os minerais de terras raras, eles surgem de maneira diferente. Eles surgem em rochas que são vulcânicas. O que é uma rocha vulcânica? A rocha vulcânica é uma rocha que traz elementos lá do manto da Terra para a crosta. E aí tem a erupção do vulcão, aquilo ali vira uma camada de elemento, depois aquilo lá vai também soterrando com os milhões de anos que vão passando. E aquilo ali... Várias ilhas foram formadas assim. Aí vai se formando desse jeito. Então, aonde tem ou teve no passado muito vulcanismo, são os lugares onde a gente tem hoje as reservas de terras raras. Então, a China teve vulcão pra caramba. Numa determinada região, não sei se teve lá em... Como que chama a cidade? Qual? Xinzan, como que é? Onde tem aqueles soldados lá, a estátua dos soldados? Não, é... Caramba, Xinzan? Xinshan? Qual cidade que você teve lá? Há várias cidades, mas você quer que ele procure? Eu acho que é Xinzan, cara, que chama a cidade, que é a cidade das terras raras chinesas, entendeu? Então, essa região na China, a região na Índia, é onde tem aquelas reservas de terras raras na Índia, é onde chama as Trapas de Deccan, que é uma região vulcânica. E no Brasil, o vulcanismo foi aqui no interior de Minas. É Xinjiang. Xinjiang, né? Xinjiang, exatamente. Isso. Coloca aí depois a foto. Então essa é a cidade principal, que na China é muito interessante. Xinjiang não é só a cidade das terras raras, mas é a cidade do petróleo também. Também? Então na China, os recursos naturais estão todos no mesmo lugar. Olha que interessante, né? Então, basicamente a formação é essa. Como você descobre isso? É com um tipo de sonar? Como com que é? tipo de... Aí entra a minha área, que é a parte da geofísica, né? A gente usa equipamentos e com esses equipamentos, esses elementos, eles mudam a característica da rocha, certo? E aí quando você passa um equipamento, ele dá uma anomalia. Você pega aquela anomalia. Mas é sonoro o equipamento? É onda de... Cara, aí depende. Para terras raras a gente tem equipamento magnético, a gente tem equipamento também. de gravidade, que chama gravímetro, a gente tem equipamento que emite onda também, para poder registrar, aí é mais pro petróleo e tudo. Mas é mudança de característica da rocha. Água, né? Água é assim. Água a gente acha com... Como que a gente acha água? Não sei se lá no seu sítio teve problema com água. Não. Não? Tá água tranquilo? Pra caramba. Ah, então. Nossa. Porque normalmente o pessoal, o Petri veio falar comigo uma vez, entendeu? Falou, eu tô aqui, queria achar água, tal, não sei o quê. Ele tava no campo, assim, num lugar... Isso. Assim, tá. Então, quando a água tá na rocha, ela muda as propriedades da rocha. Você passa um equipamento em cima, você detecta aquela mudança. E aí com aquilo ali você sabe que ali tem água, entendeu? Então as terras raras é do mesmo jeito. Achar terra rara não é muito problema. É fácil até. É mesmo? É porque ela não está profunda, entendeu? Ela não tá profunda igual o petróleo. Petróleo tá... Para comparar, petróleo pode petróleo, chegar cara, até... tá 6 km de profundidade, o pré-sal aqui, ó. 6 quilômetros? 6 quilômetros depois, 6 quilômetros de profundidade, Mano. entendeu? Então, a terras raras não. Terras raras, as minas que a gente tem aí são, sei lá, 50, 100, 200 Como metros. chega a perfurar 6 quilômetros? Eu não imagino um negócio Perfura. perfurando 6 quilômetros. É, Nossa. isso aí é a tecnologia Cara, das ser empresas. humano é isso aí. camada pós-sal, 2.000 metros. E a camada de pré-sal. sal e Pré-sal, 6 quilômetros. É ali que tá. O pré-sal brasileiro, os reservatórios do pré-sal são 6 quilômetros de profundidade, cara. Nossa. É isso aí que a Petrobras fura, entendeu? O problema todo é furar aquele sal ali, ó. Por quê? Porque o sal, qual que é o problema do sal? Imagina uma montanha de sal. Ele o é sal, meio exatamente, fofo, ele é assim, plástico. Plástico. É a que a gente chama. Então você vai furando ele e ele vai desmoronando. Tá. Aí a Petrobras desenvolveu toda uma tecnologia para poder perfurar o pré-sal, entendeu? Ou perfurar o sal. Mas as terras raras não. As terras raras é 100, 200 metros. Mas toda essa acumulação de coisas em cima de petróleo ou desses metais ou terras raras vem porque erupção, movimento de terra... Movimentação de placa tectônica, erupção, erosão, tudo isso que tem na Terra. Porque a gente tá falando de 6 quilômetros, é coisa pra caramba, mas é tempo pra caramba. Isso também, aí é né? 200, 300 milhões de anos, cara. É. 400 milhões de anos, é coisa assim, entendeu? Quando o que mais muda é um vulcão, O quê? rapidamente. O vulcão muda rapidamente em volta. Rapidamente. Né? Rapidamente. Que ele vai colocando muito